Eu quero nessa manhã compartilhar com vocês, dividir com vocês coisas grandes. Eu coloquei de fundo, talvez não dê para você ouvir, mas é um instrumental Big Bang do cântico Maranata, vem Jesus. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Oh, glória, aleluia! Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue do Cordeiro, daquele que derramou seu sangue lá na cruz. Bênção pura. Bem, eu quero nesse momento compartilhar com vocês o texto de Jeremias, capítulo 33, diga 33, versículo de número 3. É óbvio que eu vou me ater a todo o contexto para explicar a vocês e anunciar essas maravilhas do Senhor. Diz-nos o texto desse modo, Jeremias 33, versículo 3. Assim, diz o Senhor que faz isto. Versículo 2. O Senhor que forma isto para o estabelecer. O seu nome. O nome dele é Senhor. Para estabelecer o seu nome é Senhor. Versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vou repetir. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Bem, essa palavra ontem, na madrugada desse dia, quando estava eu orando, um dia cheio de coisas para fazer. Hoje eu vou fazer uma transformação. Na live de 1h você vai ver. E hoje é o dia de limpar a casa, dar geral. Já dei uma geral lá fora no quintal, agora já comecei a dar uma geral aqui dentro de casa. Eu disse para as pessoas que estão em casa que você faça uma, faça duas, façam 3, 4 vezes, quantas forem necessárias, a limpeza dentro de casa, no quintal, e isso ajuda a passar o tempo. Eu mandei uma mensagem pro Renatinho Guitar Samurai, que é um grande músico aqui do Brasil e do Rio de Janeiro, e eu dizia para ele: Renato, eu preciso voltar a estudar guitarra, porque música faz bem para a mente, para o espírito, para a coordenação, para o físico e para o emocional. Eu descobri que o tempo que eu fiquei longe do instrumento musical foi o tempo que eu adquiri mais cabelos brancos, porque o instrumento ele nos dá um escape. Mas não é isso que eu quero falar, não. Eu quero falar sobre anunciar coisas grandes. A Bíblia fala que a casa é grande porque o nosso Deus é grande. A Bíblia fala que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Eu quero já iniciar esse papo nosso dizendo que esse tempo que nós estamos vivendo, e eu falo isso depois 1h, depois das 6h, se o diabo pensou que ia nos matar dentro de casa, se Satanás pensou que ia nos destituir daquilo que Deus nos chamou, ele se arrebentou todo. Ele só se levantou para cair mais uma vez, porque nós estamos mais fortes. Eu conversava com um amigo meu ontem, pelo Zap, e nós falávamos que esse nosso tempo nos serve para nós estarmos mais fortes no sentido de mais treinados. Há um tempo atrás eu fiz um estudo sobre a palavra emuná, e não sei se você sabe, mas para o judeu, a fé, que é emuná, que é fidelidade, ela é palpável, ela é concreta. Ainda que para nós o texto fale de Hebreus 11:1, que nós cremos no que nós não vemos e vemos o que não existe ainda, o judeu vê como palpável. Por quê? Vou dar um exemplo. Para o judeu, dizer para ele que Deus tomou Enoque, ele tem que simplificar isso dizendo que Enoque andava com Deus.
Ora, como alguém pode andar com Deus? Para o judeu antigo, Enoque andou com Deus tanto, de fato, que Deus o tomou. Então, para o povo judeu, a fé é algo concreto. E a palavra emuná, fidelidade, que dá a ideia de fidelidade de Deus e fidelidade do homem a Deus, que é o caso de Enoque, e de Deus com Enoque, e de Deus conosco, dá a ideia de que você deve viver um dia de cada vez, sabendo que Deus faz acontecer na sua vida. É como se você estivesse no alto mar e você estivesse afogando, e de repente um tronco de árvore aparecesse e você ia agarrar aquele tronco de árvore que apareceu do nada, até ele te levar a um lugar seguro. Você ia agarrá-lo, você ia abraçá-lo, você não iria soltá-lo de maneira alguma. Isso para o judeu antigo é emuná. Por isso que Deus disse para Abraão que ele deveria viver pela fé, pelo concreto que Deus, na sua palavra, traz à existência e chama como se já fossem por nos amar. Então Jeremias vivia um tempo muito complicado. Nós falamos isso ontem de Lamentações, se eu não estou enganado, pela manhã, ou falei na segunda-feira ou na terça, eu não me lembro, mas eu sei que essa semana eu falei sobre Lamentações, capítulo 3, quando o povo vivia um tempo de injustiça social, de esquecimento de Deus. Outros profetas vão dizer, ou outro profeta vai dizer que o boi conhece o seu dono, mas o seu possuidor, mas o povo de Deus não conhece mais Deus. E a gente vive um tempo onde muitas pessoas estão esquecidas de Deus, estão desalojadas de Deus, estão separadas de Deus, porque ainda que elas estejam na igreja local, elas estão perdidas na casa do Pai. E por que eu falo isso? Porque muita gente tem ido nas pregações de autoajuda, prosperidade desse mundo, riquezas desse mundo. Eu já começo dizendo para você que a nossa casa não é nesse lugar. A nossa casa é nos céus, é no paraíso, é na Nova Jerusalém, ao qual Jesus disse que preparou lugar para nós. Então nós estamos aqui de passagem. Claro, pastor, precisamos trabalhar, precisamos ganhar dinheiro, precisamos pagar a conta, precisamos viver, podemos comprar um carro, isso aí, bem, muitas outras coisas, mas nós precisamos entender que a nossa casa real é nos céus. Então eu quero anunciar para você coisas grandes, firmes, que você não sabe. O texto nos fala que o povo de Israel e de Judá iriam viver tempos difíceis e poderiam perder tudo. E tudo por quê? Por conta do distanciamento de Deus, por conta de não olharem para os mandamentos e viverem conforme os ensinamentos, no caso ali da Torá, trazia. A Torá, você sabe, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Nós precisamos entender que é o Pentateuco, entender que nós precisamos viver pelos ensinamentos de Deus. Josué nos traz uma verdade que ela é para os nossos dias, quando ele diz que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. E Jeremias está dizendo que a palavra de Deus veio a ele quando ele estava cerrado, preso no pátio da guarda. Ele não tinha o que fazer, ele estava ali preso. E nós estamos presos hoje dentro de casa. Muitos de nós não podemos sair, outros podem dar uma volta e voltar para o seu lar.
mas enquanto essa epidemia ou pandemia estiver por aí, muitos estão preocupados. Então eu quero dizer, em primeiro lugar, essa palavra será rápida, porque às 1h nós estaremos novamente aqui no Instagram e também no Facebook. Eu quero dizer para você, em primeiro lugar, que o verdadeiro amor tira fora o nosso medo. Que verdadeiro amor é esse? Vai lá em Coríntios 13, 1 Coríntios, você vai ver. O amor de Deus tira fora o nosso medo. Algumas pessoas, em lugares que eu ia pregar, perguntavam, pastor, como é que o Senhor aborda um traficante, um homem armado até os dentes, e fala para ele do amor de Jesus sem ter medo? E eu sempre digo isso, medo eu tenho sim, mas o verdadeiro amor, o amor de Deus, tira esse medo e eu consigo tirar um tempo rápido para poder falar do amor de Jesus para essas pessoas. Não são todos que ouvem, até porque na maioria dos casos eu vou te dar um dado. Muitos que estão no tráfico foram da igreja, já foram líderes da igreja, filhos de líderes da igreja. É um dado muito alarmante e triste. E alguns deles não ouvem porque já ouviram a vida toda aquilo. E hoje estão cegos por conta daquele mal que parece ser bom, mas que é caminho largo de morte. Então, o verdadeiro amor nos tira fora o medo. A primeira boa notícia que eu quero te dar é essa. O verdadeiro amor nos tira fora o medo. Fora o medo do Covid-19, fora o medo desse vírus alarmista, desse vírus que mata, desse vírus terrível que nós não vemos, mas podemos sentir por conta das gotículas que, ao conversar com alguém, possa cair na nossa roupa, nos nossos olhos. Então, o verdadeiro amor tira fora o nosso medo. O verdadeiro amor tira fora o nosso medo. Segundo lugar, eu quero anunciar uma outra grande coisa para você. Um abraço, Patrícia Correia, Deus te abençoe. Ainda que o verdadeiro amor já nos faça caminhar e tirar fora o nosso medo, eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele nos tem como meninas dos olhos. Ele nos tem como pessoas importantíssimas, únicas, insubstituíveis. E Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Ele zela por nós. E nós precisamos, de fato, viver debaixo dessa proteção. Lá em Zacarias, nos é falado que o Senhor nos tem como menina dos olhos. Nós precisamos entender que o guarda de Israel, ele guarda o seu povo, que está espalhado por toda a face da terra, aqueles que chamam pelo seu nome. A segunda boa notícia é que nós somos cuidados pelo Senhor. O Salmo 91 fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi que o Senhor é o meu refúgio, fortaleza. E aí ele vai discorrendo. Mas o versículo 1 fala, aquele que habita, à sombra descansará. O sol, a chuva é para todo mundo. Mas a sombra acontece só para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Sou eu e você. Então, em segundo lugar, saiba que Deus é teu cuidador. Ele cuida de você. Ele guarda você. Assim, Ele age conosco. Essa é a segunda boa notícia que eu quero anunciar para você.